alguns dos maiores presentes que Deus deu à humanidade em sua sábia e amorosa constituição do homem e da mulher foram totalmente distorcidos com a entrada do pecado, do orgulho como a raiz. E inerente ao pecado está aquilo que vem em seguida ao que a gente está falando, que é o amor próprio. Hoje o amor próprio é endeusado. As pessoas dizem que a coisa que mais você precisa é ter amor próprio. O que pode ser uma ideia complexa para os cristãos entenderem, né? Nós somos constantemente inundados com filosofias mundanas de autoajuda, autoestima, autorrealização, autoconcretização, autogratificação, e vemos os problemas potenciais, né, e também os prováveis nessas ideias, e corremos na direção oposta, às vezes até acreditando que o amor próprio é sempre ou necessariamente errado, a coisa em si. É aí que eu falei que é uma coisa um pouco mais complexa. De fato, o amor próprio no homem natural é como Thomas Goodwin, não é, o puritano, diz, o vice-rei, Senhor Supremo, nesse reino do pecado, pois quando Deus foi deposto de ser nosso, deposto entre aspas, né, nosso fim máximo, o fim para o qual existimos, nós mesmos nos colocamos como herdeiros, não é? Então nós somos o fim para o qual nós existimos. Ele acrescentou que o princípio principal que nos guia em nossas ações é o amor próprio. E todo o poder e força que a razão tem são direcionados e inclinados para avançar e estabelecer, para manter e sustentar sua prerrogativa. E agora então que o amor próprio é feito o fim máximo e principal do homem, e é o Senhor Supremo e governador-chefe nesse novo reino erigido pelo pecado, né, que é o que nós temos, então em suma, o homem depôs Deus e nos sentamos em seu lugar. Nós existimos para nós mesmos, nós nos amamos, não é? Mais do que qualquer coisa, não é? Então em seu lugar, onde buscamos ser nesse trono senhores. Então o amor próprio se sobrepõe de maneira significante à natureza insubordinada e deposicional que nós observamos quando estávamos agora falando sobre orgulho. Isso dá a impressão então de que o amor próprio é necessariamente ele mesmo o erro, mas é aqui que temos que ter cuidado. Historicamente, os teólogos reformados falaram de 3 tipos de amor próprio. E eles distinguiram entre um amor próprio natural, que todas as criaturas possuem, amor próprio pecaminoso, que todos os humanos possuem, e amor próprio gracioso, que só os eleitos de Deus possuem. Então, o que é o amor próprio natural? Por natureza, existir é amar a si mesmo. Esse amor próprio natural faz parte da lei da natureza, que até mesmo os animais possuem. Então, existir é, em certo sentido, amar a si mesmo. Então, segundo Stephen Charnock, esse amor próprio não é apenas recomendável, mas necessário, como uma regra para medir o dever que devemos ao nosso próximo, a quem não podemos amar como a nós mesmos, se não nos amássemos. A questão é que a Bíblia nunca manda você amar você mesmo, porque é natural. Todo ser humano, a Bíblia sempre parte do princípio, porque é verdade, de que todo ser humano já se ama. E é por isso que ele vive tão problemático, porque ele achou que o mundo inteiro devia colocá-lo nesse lugar. Então ele cuida de si mesmo, ele quer ser feliz, não é? Mesmo o cara que tira a vida é porque ele queria ser feliz e acha que a vida não vai fazer ele feliz. Ainda é porque ele está cheio de amor próprio, não é? Então Deus, tendo plantado esse amor próprio em nossa natureza, torna esse princípio natural à medida de nosso afeto por toda a humanidade, do mesmo sangue que nós, não é? Deus fala para a medida ser essa porque isso é uma realidade inexorável em todo ser humano. Todo ser humano se ama.
Então, a pessoa que come e dorme mostra uma forma de amor próprio na medida em que tais atos preservam a sua vida. Ele está sempre cuidando da sua vida. Até mesmo os não cristãos possuem, né, esse tipo de amor próprio, todo mundo. Então, claro, com o pecado, as pessoas podem e mostram auto-ódio quando se privam de comida ou até mesmo se entregam a uma glutonaria tão grosseira que estão destruindo seus corpos, mas é porque ele quer se agradar e se dar prazer, que o pecado colocou todas as coisas fora de sincronia. Você vê, ele não faz isso para se destruir, mas o que ele está fazendo se destrói, mas ele faz com a intenção de tirar o máximo de prazer para ele mesmo, não é? Então, ainda assim, a gente deve então ver que viver a vida de algum modo manifesta o amor próprio todo o tempo, assim como respirar o ar e beber água para sustentar a vida. Ir ao médico e tomar medicamentos para uma doença são feitos por amor próprio. Quando rimos com amigos ou vestimos roupas quentes num dia frio, é amor próprio, porque a gente não quer sentir frio. Estamos mostrando amor próprio para nós o tempo todo. Quando tomamos banho, quando comemos, quando dormimos, quando cortamos a unha, quando cortamos o cabelo, não é? Quando bebemos água, amor próprio. Estamos cuidando o tempo todo de nós mesmos. Muito amor próprio surge de um princípio natural em todos nós de preservar corretamente a qualidade de nossa vida, não é? Então, a Bíblia nunca manda você se amar. A Bíblia diz que esse já é a realidade de todo ser humano. Então, e aí vem o amor próprio pecaminoso. Com a queda, é óbvio que isso tudo despencou, né? O amor próprio a ser evitado é o amor próprio carnal, mas só que todo homem caído é carnal, né? Esse amor surge no coração humano tão naturalmente quanto o ar que a gente respira. Você vê como é uma tragédia você falar para as pessoas se amarem mais, né? Então, segundo Stephen Chernock, tal amor se opõe a Deus. Quando nossos pensamentos, afeições, desejos se concentram apenas em nosso próprio interesse carnal e roubam a Deus de sua honra, assim um amor próprio natural, né, em si bom, quer dizer, algo que Deus colocou no homem antes da queda, porque o homem antes da queda ia comer, ia dormir, ia se cuidar, ia fazer as coisas, não é? Se amava, não é? Torna-se pecaminoso, criminoso pelo excesso, não é? Quando deveria ser superior e subordinado a Deus. Então, por exemplo, o covarde, por exemplo, são aqueles que vivem de acordo com o amor próprio pecaminoso. Eles não vivem pela fé e, portanto, eles vivem com medo o tempo todo. Porque eles não podem. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8 que os covardes não herdarão o reino de Deus. Muitas pessoas iam dizer, coitado, o cara tem um defeito lá na sua alma, né? Ele é um covarde, mas a gente tem que descobrir por quê. Mas a Bíblia diz que não. Porque por amor próprio, pecaminoso, ele vive não pela fé. Então ele vive apavorado. Paulo se refere ao amor próprio pecaminoso quando fala dos últimos dias, quando as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes. 2 Timóteo 3:2. Nossos pensamentos, planos, desejos, etc., todos se concentram em nosso próprio interesse carnal. Sabe? Normalmente, quando eu, na minha vida toda, como pastor, raramente alguém realmente não gostou de algo na igreja por causa da palavra de Deus. Quase sempre é porque ela não foi agradada em alguma coisa que ela queria. Um cargo, uma posição, um reconhecimento, uma atenção. Tem a ver com ela, não tem a ver com Deus. Quem dera todos os cristãos fossem bereanos, né, sempre atentos à palavra de Deus e tal. Mas uma coisa boa, não é? Antes do pecado, o amor próprio se torna algo ruim por causa do pecado. Então, desejos pecaminosos fomentam o excesso à medida que nossa vontade e glória se tornam superiores à vontade de Deus. João 5:44.
O amor próprio pecaminoso, na carne, onde todo homem agora está, na verdade manifesta um alto ódio. E é isso que eu falei, por isso que eu falei que era complicado, né? Esse amor próprio pecaminoso que agora infesta o homem, ele é um alto ódio porque enquanto nos colocamos no trono de Deus, abandonamos nosso melhor interesse. Porque nosso melhor interesse é Deus, é a glória de Deus. Nele nós somos completos. Nele, feliz é o homem, não é? Bem-aventurado. Então, o homem perde. Esse tipo de amor próprio, que é orgulho, machuca, destrói, mata e leva ao juízo e à ira de Deus. Todos os pecados são resultados dessa paixão. Ou como Thomas Merton diz, a raiz da corrupção é o amor próprio carnal, quer dizer, o amor próprio do homem caído, pois está na base de todos os outros pecados, porque os homens se amam e a sua carne mais do que Deus e mais do que todo mundo. Todos temos uma série de pecados de amor próprio. Autocomiseração perante si mesmo, autoconfiança, autossuficiência, até o auto-ódio, que não passa de autocomiseração, né? Vontade própria. Nossa raiva geralmente surge porque os outros estão observando a nossa ordem. Minha vontade seja feita no céu e na terra, e elas não estão obedecendo. Nós sentimos inveja porque nós queremos o que outra pessoa tem. E nós achamos que, como eu, uma pessoa maravilhosa, não tenho isso enquanto aquela pessoa tem. É injusto. Não é certo. Nós temos luxúria satisfazendo nossos desejos internos ilícitos, muitas vezes à custa de alguém que não, e provavelmente não, nos deu permissão para observá-los em nosso coração com olhos impuros, não é? Ou digitalmente, ou de qualquer outra forma, não é? A preguiça é uma forma de autoindulgência, pela qual descansamos desordenadamente, às vezes à custa dos outros que agora precisam trabalhar mais. As pessoas cismam que as pessoas devem dar coisas de graça, de graça. As pessoas cismem que existe coisa de graça, mas não existe coisa de graça. Aquilo pode não ter custado para mim, mas custou horas de trabalho para alguém. Não existe. Por isso que Paulo diz assim: quem não quer trabalhar, também não coma. Ele só quer mostrar como é absurdo. Porque para mim comer, alguém vai ter que trabalhar. Se eu simplesmente não quero trabalhar, as pessoas não me amam, elas não estão cuidando de mim. Não. Se você... a pessoa faz ao máximo, né? E esse máximo não é suficiente, então o apóstolo Paulo diz, não, nós devemos ajudar. E você vê ele fazendo isso o tempo todo, né? Levantando aquilo que é necessário para ajudar os cristãos em Jerusalém. Mas ele diz assim: quem não quer trabalhar, não coma. Por quê? Porque tudo tem um preço. Eu ganhei esse telefone de graça. Não foi de graça. Alguém trabalhou tantas horas ou tantos dias para pagar aquilo. Todas as coisas custam horas de trabalho de alguém. E por que eu acho que as pessoas deviam trabalhar enquanto eu adio o máximo, ou sempre invento uma razão para não trabalhar, e as pessoas todas deviam de alguma maneira me sustentar? Porque eu me amo demais e eu acho, eu fico cheio de autoindulgência e acaricio a preguiça, ao mesmo tempo não quero ter uma vida sem as coisas que as outras pessoas têm. Então, a impaciência, por exemplo, ela resulta do quê? É uma raiva, porque nossa vontade não está sendo realizada tão rapidamente quanto nós gostaríamos. A pior coisa, a coisa mais difícil é esperar no Senhor. O que é isso? É uma raiva. Por que Deus não está agindo no tempo que eu quero? Então, isso é amor próprio. A ganância, ela busca mais para si do que é necessário. Essa é a essência da ganância. Como os israelitas procurando em vão e erroneamente por maná extra, não é para guardar, para armazenar. Então, queremos o pão de amanhã.
e o do dia seguinte e assim por diante. Mas só que a gente quer hoje. E Deus fazia o quê? Dava todo dia. Se guardar para amanhã, estraga. O que as pessoas falam quando elas falam assim, não, estou com a vida tranquila? É porque ela acha que guardou uma quantidade de dinheiro que então ela está segura. Se ela tivesse que depender de Deus, ela ia ficar ansiosa. E ia dizer que a sua ansiedade era algum distúrbio. Mas é só porque ela não confia em Deus mesmo. Não é? Aí ela queria o pão do ano todo hoje. E não o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não, isso ela não pode, senão ela fica ansiosa. E você vai ter pão amanhã, né? Então quando a pessoa diz assim, tô com a vida agora, tô tranquilo, não é? Tô com a vida garantida, né? É isso que o cara falou quando ele construiu um celeiro maior, uma colheita maravilhosa, então ele se come, bebe, agora vive de férias, vai ter uma aposentadoria ótima, a tua vida é demais. E Jesus diz, louco, essa noite pedirão a sua alma. Só que ele não estava contando aquela história para o cara, ele estava falando sobre ganância, ele estava falando sobre por que o ser humano, de maneira geral, inveja pessoas como aquele homem, se ele é um tolo. Então, e o orgulho busca alto valor, mais alto do que nós deveríamos. Nós sempre queremos reconhecimento. Geralmente pensando que nós merecemos, na verdade mesmo, esse reconhecimento todo, mais do que as outras pessoas. Então eu tenho dificuldade de dar reconhecimento. Tem gente que inventa coisas assim, não, eu não faço elogio. Mas por que você não faz elogio? O elogio é a própria alegria da gratidão, não é? A verdadeira alegria, ela elogia. Ela escuta algo e diz, olha que coisa linda essa música. Olha que bebê lindo. Porque quando você elogia algo que você gosta, você fica mais feliz. Quando alguém diz assim, poxa, eu gosto disso aqui, eu também, você também, poxa, que legal. Você vê que você louva o tempo todo o bebê que é bonitinho, o céu que é maravilhoso, o mar que é lindo. Mas a pessoa, não vou elogiar. Por quê? Aí a pessoa esconde o pecado dizendo assim, não, é porque ela pode, se eu elogiá-la, ela pode sentir orgulho. Mas é o orgulho que está fazendo ela ter dificuldade de elogiar. Porque ela tende a ver que quanto mais alguém for elevado, ela vai ficar mais para baixo, né? Então ela não elogia ninguém, né? Então ela não consegue entender que a desculpa de que ela está com preocupação do orgulho no outro, na verdade é só o sintoma do orgulho nela mesma, né? Então nós normalmente queremos reconhecimento, mas temos dificuldade de reconhecer, porque nós pensamos que nós realmente merecemos mais do que a próxima pessoa, ou que nossos dons são mais excelentes que os delas. Então Stephen Chernock, ele entendia que o pecado de fato pode ser chamado de o próprio homem. É a forma que se espalha por todas as partes da nossa alma. Muitas vezes, nossa ideia do que é verdadeiro e bom não é a palavra de Deus, mas as inclinações do eu, a satisfação das quais é o objetivo de toda a nossa vida. Então tem pessoas que, você vê, elas têm dificuldade, elas amam uma doutrina e não gostam da outra. Então você vê, ela não gosta da outra doutrina porque ela realmente ama a palavra de Deus, mas só porque por acaso é a preferência dela. Se ela amar uma doutrina porque aquilo é a palavra de Deus, ela ama todas. Não importa. É a palavra de Deus. Então, tantas vezes nós justificamos nossos atos como bons por amor próprio, né? Pecado e eu são a mesma coisa para o homem natural. O homem como ele nasce. Então, o amor próprio é idolatria. Na verdade, como o Richard Sibbes diz, ele é o ídolo e o idólatra. É estranho porque você vê, o amor próprio, o homem, ele é o ídolo e ele é o idólatra. Ele tem uma autoestima de si mesmo. E aqueles que não o estimam muito, como ele mesmo se estima, ele se enfurece contra eles. Como eu disse, quase 100% das vezes que eu vi alguém falar que mais amor, tem que ter mais amor, elas não estavam falando que elas tinham que amar, elas estavam cobrando amor.
Porque elas acham que elas são maravilhosas, têm que ser muito amadas. Elas não amam muito, mas não tem importância, porque também ninguém é muito amável, né? Isso explica porque a verdadeira conversão deve ser uma obra divina. Amamos tanto a nós mesmos que nosso desejo de renunciar ao nosso trono simplesmente não é fraco, ele não existe. Se não for um chamado soberano, nunca o homem iria a Deus. Às vezes ouvimos de pessoas bem intencionadas, né? Você quer aceitar Jesus em seu coração? Essa não é uma pergunta terrível quando consideramos o que tal convite implica aos olhos do Senhor, né? Mas a verdadeira conversão acontece quando voluntariamente, embora dolorosamente, abandonamos nosso trono, renunciamos à nossa vontade como absoluta e servimos alegremente os caminhos e desejos de outro, ou seja, Jesus, o Senhor de tudo. É por isso que quando Jesus diz para Paulo, olha, o espinho vai ficar para você não ficar orgulhoso. Você vê, ele diz, vou me gloriar então nas minhas aflições. Então, falando aos judeus, Jesus disse, como vocês podem crer se vocês recebem a glória uns dos outros e não buscam a glória que vem do único Deus? João 5:44. Deixa eu ver aqui, minha hora, está tarde já. O amor próprio implica autoaplauso. Nós precisamos de pouca assistência, embora acolhamos lembretes para refletir sobre os nossos dons naturais ou conquistas nesse mundo, né? Como, por exemplo, Eclesiastes 2, de 1 a 11. Como eu disse, quase sempre que a pessoa diz que eu tenho um chamado de Deus, lá vem algo que... Então, Paulo adverte aos romanos para não pensarem de si mesmos mais do que deveriam. Romanos 12, 3. Por que Paulo precisa dizer isso? Porque até mesmo os cristãos podem ser propensos a tal excesso, muitas vezes evidenciado por nossas ações nas redes sociais. Por natureza, é impossível termos uma visão precisa de nós mesmos. É por isso que o cristão precisa desesperadamente da igreja, por exemplo. Então Stephen Chernow coloca bem a questão. Ele diz, poucos pensam de si mesmos tão humildemente como deveriam. Isso gruda em nós tão intimamente quanto nossa pele. E assim como a humildade é a beleza da graça, o autoaplauso, ele diz, é a sujeira mais imunda da natureza humana. Nossos pensamentos correm mais alegremente pelo rastro de nossas próprias perfeições do que pela excelência de Deus. E quando encontramos algo de aparente valor que pode nos fazer brilhar aos olhos das pessoas, do mundo, como nós nos agarramos e nos abraçamos alegremente a isso? Por que a igreja abandona tanto a verdade e abraça o humanismo secular? Porque nós queremos o reconhecimento da cultura. Nós queremos ser vistos como pessoas maravilhosas. E se a gente pensa que se eu falar o contrário, as pessoas vão me achar horrível. Então daí nós lemos sobre uma pessoa, o fariseu, que orou, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. Não sou como os outros homens, que roubadores, não pagam os impostos, não dão o dinheiro correto para ti, são injustos, adúlteros. Ou mesmo como aquele cobrador de impostos lá, Lucas 18, 11. Essa história não diz que o cobrador de impostos é melhor sendo um cobrador de imposto pecador, não diz. É porque ele se arrependeu de verdade, não é? É porque ele sente que ele é pecador e ele não vai continuar sendo um cobrador de imposto injusto. Então, Lucas 18, 11. O fariseu reflete adequadamente o que é o amor próprio carnal, que é o que está em todos os homens, porque todos são carnais, né? É aquela mente da carne que é inimiga de Deus, então. Em todos os nossos corações por natureza. Então, com o amor próprio pecaminoso, nós travamos guerra com Deus, enquanto buscamos nossa própria glória como nosso fim mais elevado, em vez da glória de Deus, o que leva a todos os nossos pecados. Então, Deus se faz o seu fim mais elevado. Ao se amar, Deus se amar Ele mesmo mais do que todas as coisas, por suas perfeições. Tudo que Ele faz e tudo que Ele se abstém de fazer é devido a Ele mesmo. Ele é o centro de tudo. Ele é justo e Ele é o ser
que tem toda a glória. Devemos adotar essa visão de Deus, ou seja, pensar os pensamentos de Deus junto com Ele. Em vez disso, o homem natural pensa seus próprios pensamentos sobre si mesmo ao se elevar ao lugar onde Deus está, o lugar que só pertence a Deus. O principal fim do homem natural é glorificar a si mesmo e desfrutar de si mesmo para sempre. Então, por amor próprio, não apenas falhamos em amar a Deus como deveríamos, mas também nosso próximo. Não é? Então, como argumentou Thomas Gooden, Deus subjuga seus inimigos por amor a si mesmo. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Enquanto nós lutamos erroneamente para dominar os outros e obter a vitória e nos manter no topo. E a gente nunca acha uma situação onde a gente não está no topo muito boa ou muito justa. Isso explica nossa busca ímpia, por exemplo, por vingança. Em 1 Coríntios 13, 4 e 5, Paulo falou do amor como paciente e bondoso. O amor não inveja, nem se gaba, não é arrogante, nem rude, não insiste em seu próprio caminho, não é irritável, sabe, sensível, qualquer coisa está irritado, nem ressentido. Os pecados opostos, disse Thomas Gooden, a todos esses vêm do amor próprio, que é o oposto ao amor de Deus. E assim você vê que outro fundamento dessa ramificação de nossas luxúrias é que elas não são dirigidas apenas a outras coisas além de Deus, como o bem supremo, mas também a coisas contrárias a Deus e ao bem dos outros. Então o amor próprio pecaminoso é, portanto, primeiro contra Deus e segundo contra o nosso semelhante. O que pode curar isso? Não é? Só o amor próprio sobrenatural. A cura para o amor próprio é o amor próprio, ou seja, o bom amor próprio ao qual devemos aspirar. É o que Stephen Chernock chama de um amor próprio gracioso. Falando dos 3 tipos de amor próprio, ele explica: o primeiro é da natureza, o segundo do pecado, que é o que infesta todo mundo hoje, e o terceiro é o da graça. O primeiro é implantado pela criação, é o que Deus deu. Antes de pecar, Adão já se alimentava, se cuidava, etc. Mas ele não faria isso mais do que faria pelos outros. O segundo é o fruto da corrupção. E o terceiro é pela operação poderosa da graça. Para realmente nos amarmos de verdade, nós devemos nos amar como Deus deseja. Além disso, Ele quer que nos lembremos de todas as promessas que Ele faz àqueles que se amam nos termos dele, de Deus. Quando fazemos tudo para a glória de Deus em Cristo, nos amamos corretamente. Fazemos isso até mais do que o amor próprio natural que sustenta a vida, porque estamos pensando, ao nos deleitarmos só em Deus e fazer dele o nosso tudo, é a única coisa que realmente pode fazer todo o bem à nossa alma. É óbvio que se a gente fizesse isso pensando em nós mesmos, seria o amor próprio pecaminoso, né? Mas quando você realmente é voltado para Deus, é o verdadeiro amor por si mesmo. Então, por exemplo, em Mateus 16, 24, 25, nosso Senhor diz que aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrar. Esse é o verdadeiro amor próprio. Negar a si mesmo, o que é renunciar ao amor próprio pecaminoso para ganhar a vida, que é na verdade o bem supremo, o próprio Deus, desfrutar do próprio Deus. Da mesma forma, aqueles que deixam a família por causa de Cristo receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Mateus 19, 29. Então o amor próprio gracioso é viver uma vida de negação de si mesmo enquanto servimos a Cristo em primeiro lugar e acreditamos nas promessas que aguardam aqueles que estão em Cristo. O amor próprio pecaminoso quer estar em primeiro lugar e ter prioridade, mesmo como nosso Senhor testifica: muitos que são primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mateus 19, 30. Então Jesus estabelece o exemplo preeminente do amor próprio gracioso. Ele realmente praticou o que pregou. Em tudo vos mostrei que, trabalhando assim, devemos ajudar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, como ele mesmo disse: é mais bem-aventurada a coisa dar do que receber. Atos 20, 35. Aqui Paulo destacou a importância do amor próprio gracioso quando ajudamos os fracos, pois
é mais bem-aventurada a coisa a dar do que receber. Se quisermos a vida abençoada, a felicidade, é mais feliz, porque a bem-aventurada e feliz é a mesma coisa. Não a obtemos através do amor próprio carnal, mas através do amor próprio gracioso, pelo qual amamos a Deus, não é? E Ele é o alvo de tudo, e isso transborda para os outros. E Deus mesmo é a nossa recompensa final. Jesus também desejava o amor e a aprovação do seu Pai, que Ele estava apenas muito feliz em oferecer publicamente, em particular, a seu amado Filho. Você vê, o Pai amava Jesus porque Ele voluntariamente obedeceu até a morte. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomar. João 10:17. Isso novamente constitui amor próprio gracioso, ou seja, receber o amor de Deus Pai. Então, como nosso Senhor recebeu tal amor? Ao dar sua vida. Ele obedece ao Pai, salva seu povo e recebe o nome acima de todo nome. Filipenses 2:9 e 11. Paulo escreve sobre como e por que um marido deve amar sua esposa em Efésios 5:22 a 33. No versículo 28 ele explicou como o homem que ama sua esposa ama a si mesmo. Isso é amor próprio gracioso. Um marido que sacrifica, porque você vê que ao marido é que é dado, ele é o amor de Cristo. Cristo fez tudo pela igreja. A igreja, o que deu para Cristo realmente de grandioso? Então, a ideia de que o homem é o cabeça da casa, no sentido de que ele vai ser servido, é o oposto do que é o que Jesus fez pela igreja, que deve marcar o amor do marido. Então, significa que por sua esposa, realmente um marido que se sacrifica por sua esposa, em vez de realmente estar querendo o trono ali, ele a ama. Isso pode ser aplicado ao Senhor, o esposo de sua noiva, a igreja. Ao nos amar, ele se ama, e ao se amar, ele nos ama. O amor próprio santo e puro de Cristo é a razão pela qual fomos salvos do nosso pecado. Então, por esse motivo, nós podemos dizer que nenhuma pessoa na terra já se amou tanto quanto Jesus. E por isso podemos ser gratos que a solução para o nosso amor próprio pecaminoso é o amor próprio imaculado de Jesus, que devemos ter pela obra do Espírito e imitar em nossa vida. Esse amor vindo do alto deve ser sobrenatural, porque vai contra cada fibra de tudo que nós somos naturalmente. Então Deus derrota a morte pela morte, ou seja, pela morte do seu Filho, Deus derrotou a preguiça ao nos dizer para descansarmos nele e também desfrutar do descanso do dia do Senhor como preparação para os 6 dias de trabalho. Da mesma forma, a palavra de Deus nos mostra que uma cura para o amor próprio é o amor próprio. Passamos de um amor próprio pecaminoso para um amor próprio gracioso e sobrenatural. Dessa forma, nosso Senhor Jesus nos mostra o caminho do verdadeiro amor próprio. Então, com frequência, exortamos as pessoas a olhar para Cristo. Mas o que isso significa? Em Hebreus 12:2, por exemplo, significa que olhamos para Jesus, que como pioneiro e consumador da nossa fé, foi para a cruz com alegria, sabendo que seria justificado e glorificado pelo Pai. Ele estava, como vimos, mostrando o verdadeiro amor próprio. Então nós podemos realizar coisas difíceis na vida olhando para Jesus e sabendo que as recompensas estão frequentemente ligadas ao cumprimento de difíceis deveres espirituais. Para nos amarmos verdadeira e corretamente, por mais difícil que seja essa busca, devemos abraçar todas as promessas que Deus oferece em sua palavra. E também devemos meditar continuamente sobre essa verdade, mesmo quando nossos corações continuamente nos dizem o contrário. O amor próprio pecaminoso, que é o natural, né? Infelizmente, quando as pessoas se amarem mais, elas só estão botando adubo no pecado, né? O amor próprio pecaminoso é, na verdade, um auto-ódio, por fim, porque é o que vai trazer toda a nossa ruína. Isso requer, então, fé, porque somos naturalmente inclinados ao egoísmo em detrimento de Deus e do próximo. Então lembre-se, quando pecamos, realmente nos odiamos, apesar de queremos fazer tudo para nós mesmos e fazer da gente mesmo um Deus. Mas nós nos odiamos no sentido final, né? E muitas vezes aos outros, né? Quando tentados a pecar, devemos dizer a nós mesmos: por que você faria tão mal a você mesmo também? Não é? Porque Deus é o seu único bem. Por que você se odiaria tanto a ponto de fazer isso?
Então, pela graça de Deus e com nossos olhos em Jesus, podemos dizer não e então buscar verdadeiramente nos amar. Ou seja, fazendo de Cristo o nosso tudo em tudo, colocando o eu para trás, para que Deus nos levante no devido tempo. Então, mesmo quando participamos da ceia do Senhor, estamos mostrando verdadeiro amor ao olhar para o amor de Cristo por seu corpo. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha